Olá, meu querido, olá, minha querida, chegando aqui com vocês mais uma vez. Isso mesmo. E o tema de hoje, pessoal, desse vídeo vai ser lutar até vencer. Isso mesmo. Às vezes a gente se depara em um momento da nossa vida que a gente tem que tomar uma decisão, não é? Ou seja, a gente tem que lutar e justamente lutar para que aquela situação mude, seja transformada, seja mudada, né? Para que a gente rompa, né? Muitas coisas na nossa vida, pessoal, a gente tem que romper. Muitas vezes há uma luta e por trás de cada luta eu sempre costumo dizer que existe uma situação espiritual, né? Entende? Às vezes são situações geracionais que vem passando, né? Muitas pessoas não acreditam nisso, não, mas está aí, as pessoas sofrendo, né? As pessoas padecendo, as pessoas, não é, passando pelo vale das aflições que nunca acaba, né? Ora e nunca acaba, né? Até jejum, muitas pessoas jejuam e nunca termina aquele sofrimento, né? Tem pessoas que morrem sofrendo, Por que isso acontece se você é um servo de Deus, se você, enfim, etc, etc? Por quê? Porque situações têm que ser rompidas, têm que ser denunciadas, né? Elas têm que ser vencidas. É sobre esse assunto que a gente vai falar, né? Aqui em 2 Samuel 23:10, diz o seguinte: Este se levantou e feriu os filisteus até lhe cansar a mão e ficar a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor efetuou um grande livramento e o povo voltou junto dele somente a tomar o despojo, né? Esse homem, esse guerreiro, esse valente Davi, por nome de Eleazar, ele foi uma pessoa que teve uma atitude muito importante na época, né? Naquele momento, né? Ele não estava só, ele estava no campo e ali havia uma multidão de pessoas, né? Eu acredito que colhendo, trabalhando, coisas assim desse tipo, não é? E aí chegou os inimigos cercaram aquele povo, não é? E aí o que acontece, eles fugiram porque o número de inimigos que estavam atacando era muito grande, né? E só ficou esse homem no meio daquele campo, não é? E aí muitas vezes o que acontece com a gente, muitas vezes a gente fica só, não é? Lutando, a gente fica só naquela aflição, naquele desemprego, às vezes naquela doença, naquele problema no casamento, naquele problema financeiro, né? Naquela situação que somente a gente sabe, porque a gente é que passa, você que sabe, você que sente, você que tem aquela dor, você que tem aquela, não é, aquela luta, né? E muitas vezes acontece muito das pessoas ficarem só diante da luta, né? De não ter, você olha para um lado, você olha para o outro, você não pode contar com ninguém, não pode contar, muitas vezes acontece, né? Não pode contar com a família, não pode contar com amigos, não pode contar, enfim, com ninguém. Você só pode contar com você e com Deus e com você e mais ninguém, né? Foi justamente isso que aconteceu com aquele homem, não é? Acredito que, não é, todo mundo fugiu e ele ficou cercado pelo inimigo, né? Ele ficou, como diz a história, num beco sem saída. Mas não é que ele tenha ficado num beco sem saída, é porque o homem era brabo, era valente, era corajoso, era destemido, era uma pessoa capaz de enfrentar mesmo a luta. E, né, Davi escolheu homens, eram 33 homens valentes, né? Davi escolheu pessoas que eram realmente, como diz a história, sangue nos olhos mesmo. Eram pessoas que não fugia da luta, não fugia de ameaça, de guerra, não fugia de batalha, não fugia de ciladas, não fugia de inimigo nenhum, não. Eles eram assim, era o SWAT na época, né? Entendeu? O que acontece foi que esse homem, ele pegou da espada e lutou a tarde toda, lutou, até que enfim ele ficou com a espada cravada na sua mão, né? Ele ficou com a espada cravada na sua mão, e ele se tornou vencedor. E diz a palavra que o Senhor efetuou um grande livramento. Veja aí, ou seja, o que significa isso? Deus quer lhe dar vitória, Deus quer lhe dar livramento, Deus quer lhe abençoar, Deus quer mudar a sua história, Deus quer lhe restaurar e lhe restituir. Deus quer fazer muitas coisas na sua vida, mas você tem que se levantar e você tem que lutar para que o inimigo ele saia da terra em que ele está tomando posse, né? Então, muitas vezes, é como eu falei no início, tem situações na nossa vida que fica
Entende o que eu estou querendo dizer? Fica aquela situação que nunca muda, que nunca se transforma. Por que acontece isso? Porque, na verdade, existem ações espirituais que muitas vezes as pessoas não se apercebem, não é? E às vezes quando chega alguém dizendo, olha, tu tem que lutar com as armas espirituais nessa área da tua vida. Nada, Jesus já fez na minha vida, Deus já fez, etc, etc, etc. E as pessoas começam a fugir porque elas não querem enfrentar os gigantes da sua vida. Elas querem justamente, pessoal, resolver as coisas de uma forma que eu posso até dizer fantasiosa e ilusória. Elas acham que aconteceu a libertação, elas acham que já estão vivendo um tempo novo nas suas vidas, mas muitas vezes estão amarradas, né? Estão presas, prisioneiras de si mesmo, dentro de si mesmo, não se abrem para viver uma restauração, para viver uma libertação, para viver um tempo novo, não é? Para que a sua própria natureza seja transformada, né? Imbuída, né? E seja interligada ao Espírito Santo de Deus, para que nasça de novo, nasça com um novo pensamento, nasça com novas atitudes, com novas ações, e procure a partir de então, né, frutificar no reino de Deus, dar frutos em abundância, ser um referencial como pessoa, como pai, como mãe, como filho, como filha, ser um referencial, não é, de prosperidade, ser um referencial de saúde, ser um referencial, né, espiritual para outras pessoas, né? Tem pessoas, gente, que fica tipo assim, mendigando a fé. Eles mendigam a fé, eles não crescem, não se desenvolvem, não progridem, não saem daquele nível, sabe? E se habituam àquele nível e não desejam crescer, né? Porque crescimento dói, ou não é, pessoal? Crescimento dói, crescimento exige sacrifício, renúncia, exige esforço, exigem determinação da pessoa. Então muitas pessoas, elas querem viver na área de conforto, mas os valentes de Davi, área de conforto não, onde tinha guerra ele estava dentro, aonde tinha uma dificuldade ele pulava para dentro. Então eram pessoas que realmente estavam ali para resolver problema. O inimigo se levantava, eles iam para cima e derrotavam o inimigo, tá certo, pessoal? Então você que está passando essa luta, né? Esse casamento que nunca muda, que nunca se transforma, é a mesma luta, é a mesma situação, é a mesma complicação, é o mesmo problema todo de mês a mês, de ano a ano, e nunca muda. Por quê? Por que não muda? Porque você tem que mudar. Você está esperando que o outro mude, enquanto na verdade a mudança vem com a sua mudança, a transformação vem com a sua transformação, não é? Enquanto não houver isso, meu querido, vai continuar do jeito que está, com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a palavra, com tudo, você dizendo que tem, mas vai continuar do mesmo jeito, porque você não quer mudança, você não quer se abrir, você não quer enfrentar aquela dor de frente, entende? Você não quer confrontar aquilo. Você não quer resolver o problema, entende? Porque quando se quer, pessoal, se resolve. Quando se quer, a mudança, não é? Mas quando as pessoas não querem, continua daquele mesmo jeito, daquela mesma forma, e nada transforma, não é? Mas quando você se revolta contra a sua situação que você está vivendo, e você faz como esse homem aqui, bota a espada na mão e diz assim, a partir de hoje, espada que eu digo é a palavra, viu, pessoal? Para alguém não entender aí, o robô do YouTube diz, ele está pregando violência, não é isso não. Bota a espada na mão e diz, a partir de hoje, eu quero dizer para mim mesmo, essa situação, ela vai ter que mudar, não vai ficar do jeito que está, não. E você toma posicionamento, eu quero dizer para você, já pode contar com a sua vitória. Já pode contar, porque com certeza Deus vai mudar, Deus vai transformar, porque Deus está vendo em você agora que você está com a visão espiritual, você está entendendo aonde você tem que atacar, você está entendendo o que você tem que resolver, não é? Então, muitas vezes, o que acontece é que as pessoas ficam colocando problema para Deus. Mas, entende? Eu não posso estar colocando para Deus aquilo que é para eu fazer. É tipo assim, por exemplo, você aborreceu seu marido. Aí vai para a oração. Ah, Senhor, porque não sei o que e tal, ele está chateado e tal, aquela coisa toda. Fala com Deus e o mundo, mas não fala com seu esposo. Então, Deus não vai resolver essa situação. Da mesma forma, é o marido, né? Chateou a esposa e tal. Vou para a oração, meu amor. Vai para a oração. Você não resolveu o problema com sua esposa. Então, pessoal, vai perder tempo. Eu não estou aqui para perder tempo, nem para ensinar abobrinha para ninguém, não. Resolva os problemas. Seja uma pessoa responsável, madura, entende?
que esteja aberta a essa palavra e resolva aquilo que tem que resolver, e a sua vida vai dar uma guinada e você vai para outro nível, né? Você vai para outro patamar espiritual. Você vai, a partir de então, ser capaz de ajudar até outras pessoas, porque do jeito que você está, você não tem condição de ajudar nem a si mesmo, quanto mais outras pessoas, né? Ninguém pode ajudar outro, ensinar outro, se ele não pratica, se ele não passou por o processo, se ele não venceu aquela dor. Entende? Tem que vencer aquela dor primeiro, para depois você se tornar um instrumento de Deus na vida de outras pessoas, para curar outras dores semelhantes de pessoas que estão passando pelo mesmo processo que você está passando. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, aquele homem, ele determinou, ele disse, não, eu vou lutar por esse campo, eu vou lutar e tal, e lutou, e venceu, Deus foi glorificado, e o próprio Deus disse, e Deus deu livramento, Deus foi com ele, entende? Deus é com aqueles que se levantam, aqueles que desejam vitória, aqueles que não ficam na ilusão e fantasia, mas daqueles que se conscientizam, olham para dentro de si e dizem, realmente, rapaz, eu tenho que ser humilde, eu tenho que enfrentar esse problema mesmo na minha vida, e eu tenho que arregaçar as mangas e tenho que fazer o que tem que ser feito e pronto, e acabou. É tipo uma cirurgia. Você está aí doente há 20 anos, né? Sabe que tem que fazer a cirurgia. Termina morrendo com aquela doença, porque você não quis fazer a cirurgia. Enquanto o outro fez, você vai morrer, e o outro vai passar, vai ver a outra geração, e você está aí na ignorância e vai morrer com essa doença. Por quê, pessoal? Porque assim não adianta eu estar aqui alisando, estar aqui lambendo ninguém, não. É a realidade. Entende o que eu estou querendo dizer? E há uma transformação para você. Agora, você tem que se conscientizar dela. Você tem que lutar por ela. Você tem que batalhar por ela. Você tem que, ser determinado e buscar ao Senhor, e com certeza Deus vai te dar a vitória. Tome posse dessa palavra. Então, eu vou ficando por aqui, tá certo? É isso aí que eu estou falando para você, tá certo? Tome posse da vitória, porque com certeza Deus tem uma nova história para você. Vou ficando por aqui. Beijo no coração e a gente se vê.